Dizem que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. As águas que correm não são as mesmas, e tampouco somos nós. Heráclito, o obscuro de Éfeso, via no fluxo a essência da existência. Tudo muda, tudo se transforma. O mundo não é feito de coisas, mas de processos. O fogo, para ele, era o símbolo da realidade, sempre em movimento, sempre consumindo e criando. Ao contemplar o rio, Heráclito não via apenas água, via tempo, destino, identidade. O homem que hoje contempla a corrente não é o mesmo que a viu ontem. Suas memórias se alteram, seus desejos se deslocam, suas certezas se dissolvem. O rio é metáfora, mas também é espelho. Nele vemos o que somos, instantes que escorrem entre os dedos da eternidade. Heráclito caminhava pelas ruas de Éfeso como quem atravessa um sonho. Os mercados fervilhavam, os templos exalavam incenso e os homens discutiam política como se o mundo fosse estável. Mas ele via além, via o invisível, o que escapa aos olhos apressados. O filósofo não gritava suas verdades, murmurava enigmas. O caminho para cima e para baixo é um só. O tempo é uma criança brincando com pedras. Seus aforismos eram como brasas, pequenos, mas capazes de incendiar mentes. Muitos o chamavam de obscuro, mas talvez fosse apenas profundo demais para os rasos. Ele se retirava para o templo de Ártemis, onde escrevia e meditava. Ali, entre colunas e sombras, desenhava um mapa de um mundo em constante combustão. Não buscava discípulos nem glória. Buscava compreender o Logos, a razão oculta que governa tudo. E no silêncio de Éfeso, entre o rumor das folhas e o sussurro do vento, Heráclito ouvia o universo falar. Para Heráclito, o mundo não era um palco fixo, mas uma chama viva. O fogo era a metáfora suprema. Consome, transforma, ilumina, mas nunca permanece igual. Ele acreditava que o Logos, a razão universal, era como uma lei invisível que organizava esse fluxo incessante. Não era um Deus pessoal, nem uma força arbitrária, mas uma ordem que se manifesta no caos. O Logos é o fio que costura os opostos, dia e noite, guerra e paz, vida e morte. Heráclito via na tensão entre contrários a própria essência da realidade. Sem conflito, não há movimento. Sem movimento, não há vida. Assim, o fogo que arde é também o fogo que cria. O homem que compreende isso não teme a mudança, mas a abraça. Ele sabe que cada perda é também um nascimento, cada fim é também um começo. O Logos não é apenas uma teoria, é um convite para viver em harmonia com o fluxo, aceitando que nada nos pertence, nem mesmo nós mesmos. Heráclito não temia a palavra guerra. Para ele, o conflito era o motor da realidade. A guerra é o pai de todos, o rei de todos, escreveu. Não falava apenas das batalhas entre homens, mas da luta cósmica entre forças opostas. O sol nasce porque a noite o precede, a vida floresce porque a morte a acompanha. Sem tensão, não há equilíbrio. O arco só dispara a flecha porque é curvado contra sua própria natureza. O instrumento musical só produz harmonia porque suas cordas são esticadas até o limite. Assim também é o mundo, uma sinfonia de contrários. O homem que rejeita o conflito, rejeita a própria vida. Heráclito via na guerra não apenas destruição, mas criação. Cada choque abre espaço para o novo. Cada ruptura é também uma oportunidade. O lobo se manifesta nesse jogo eterno de forças. E compreender isso é aceitar que não existe paz absoluta, mas apenas intervalos entre batalhas. O sábio não foge da guerra, aprende a dançar com ela. Heráclito acreditava que o homem não é uma entidade fixa, mas um ser em constante transformação. Assim como o rio que corre, nós também fluímos. Cada pensamento que surge modifica o anterior. Cada experiência molda o que seremos. O eu de ontem já não existe e o eu de amanhã ainda não nasceu.
Essa visão nos liberta da ilusão da permanência. Não somos estátuas de mármore, mas chamas que se alimentam do tempo. O filósofo via nisso uma oportunidade. Aceitar a mudança é aceitar a vida. Resistir ao fluxo é sofrer, mas navegar nele é sabedoria. O homem que entende o fluxo não se apega ao que passa, mas aprende a ver beleza na impermanência. Ele sabe que a dor é passageira, assim como a alegria, e que ambas fazem parte da mesma corrente. O rio não escolhe suas águas, mas as acolhe. Assim também devemos acolher nossos instantes, sem medo de que se dissolvam, pois é justamente na dissolução que reside a essência da existência. Heráclito não via o destino como uma linha reta, mas como uma corrente sinuosa. O Logos guia os homens, mas não os aprisiona. Cada escolha é um desvio no rio. Cada decisão abre novas possibilidades. Ainda assim, há uma ordem invisível que sustenta tudo. O sábio não luta contra essa ordem, mas aprende a reconhecê-la. Ele sabe que a vida não é feita de certezas, mas de enigmas. A sabedoria, para Heráclito, não estava em acumular respostas, mas em aceitar perguntas. O homem que busca controlar o fluxo se perde. O homem que aprende a fluir com ele encontra serenidade. O destino não é uma prisão, mas um diálogo entre o homem e o cosmos. A sabedoria é ouvir esse diálogo, perceber que cada instante é único e irrepetível. O rio corre, e nós corremos com ele. O sábio não teme o desconhecido, porque sabe que o desconhecido é apenas o próximo passo do fluxo. Heráclito via o homem como um ser fragmentado. Não somos uma unidade sólida, mas uma multiplicidade em constante mutação. O eu que pensa agora não é o mesmo que pensará amanhã. A identidade é um rio que corre dentro de nós, e cada lembrança é uma pedra que muda o curso da corrente. O filósofo acreditava que a verdadeira sabedoria estava em reconhecer essa fluidez. O homem que insiste em se definir de forma rígida se engana. Ele se aprisiona em uma máscara que logo se desfaz. A vida é feita de metamorfoses e a identidade é apenas um reflexo temporário. O sábio não teme perder-se, porque sabe que se perder é também se transformar. Ele entende que o eu é uma dança de instantes, uma sucessão de rostos que nunca se repetem. Assim, a busca pela essência imutável do homem é vã. O que existe é o movimento, e nesse movimento está a verdade. Heráclito nos convida a aceitar que somos rios, não estátuas. Heráclito dizia que o tempo é uma criança brincando, movendo as peças de um jogo. Essa imagem desconcertante revela sua visão do mundo. O tempo não é uma linha rígida, mas um brincar imprevisível. Como uma criança, o tempo não tem planos fixos, não obedece às expectativas humanas. Ele cria e destrói com a mesma inocência. O que hoje é grande, amanhã pode ser pequeno. O que hoje é forte, amanhã pode ser frágil. O tempo não se curva diante dos homens, mas os homens se curvam diante dele. Essa metáfora nos convida a abandonar a ilusão de controle. Não somos senhores do tempo, somos seus companheiros de jogo. O sábio observa a criança brincar e aprende a rir com ela, em vez de se desesperar. Ele entende que cada instante é uma peça movida no tabuleiro da existência e que o jogo nunca termina. O tempo não é inimigo, mas mestre. E quem aprende a escutar sua brincadeira, descobre que a vida é menos sobre vencer e mais sobre participar. Heráclito acreditava que a realidade não se mostra de imediato. O mundo é como um véu. Por trás da aparência simples, há uma complexidade invisível. A natureza ama esconder-se, dizia ele. Essa frase revela sua convicção de que o Logos não se entrega facilmente. É preciso esforço, contemplação e coragem para enxergar além da superfície. O homem comum vê apenas o que está diante dos olhos, o nascer do sol,
o correr do rio, o ciclo das estações. Mas o filósofo percebe que tudo isso é apenas expressão de uma ordem mais profunda. A sabedoria não está em acumular fatos, mas em penetrar no mistério. O sábio não se contenta com respostas rápidas. Ele se demora nas perguntas, como quem observa o fogo, até entender sua dança. A natureza se esconde porque quer ser descoberta, e o homem que aceita esse desafio se aproxima do Logos. Heráclito nos convida a olhar para o mundo como um enigma e a viver como intérpretes de seus segredos. Para Heráclito, o sábio não era aquele que acumulava riquezas ou títulos, mas aquele que aprendia a escutar o Logos. O caminho da sabedoria não é reto, mas sinuoso, cheio de curvas e desvios. O sábio não teme a escuridão, porque sabe que dela nasce a luz. Ele não foge do conflito, porque entende que é nele que se revela a harmonia. O homem comum busca estabilidade, mas o sábio busca movimento. Ele aceita que tudo é fluxo e que a vida é feita de instantes que não se repetem. O sábio não se apega ao passado, nem se angustia com o futuro. Ele habita o presente como quem habita o rio. Cada instante é suficiente, porque cada instante contém o todo. O caminho do sábio é, portanto, o caminho da aceitação, não resignação, mas compreensão. Ele não se entrega ao caos, mas aprende a dançar com ele. E nessa dança encontra a serenidade, porque sabe que o Logos governa, mesmo quando tudo parece desordem. Heráclito via o fogo não apenas como metáfora do cosmos, mas também como símbolo da alma humana. Assim como o universo arde em constante transformação, também o coração do homem é uma chama que nunca permanece igual. O fogo interior é desejo, é pensamento, é emoção. Ele consome o que fomos e ilumina o que podemos ser. O homem que ignora essa chama vive na sombra. O homem que a reconhece encontra força. Mas o fogo também é perigoso, pode destruir se não for compreendido. Heráclito ensinava que a sabedoria consiste em aprender a conviver com esse fogo sem apagá-lo e sem deixá-lo consumir tudo. É preciso equilíbrio, como o doleiro que controla o forno, para moldar o barro. O fogo interior é a energia que nos move, mas também o desafio que nos testa. O sábio não teme suas próprias chamas, ele as acolhe sabendo que nelas reside a essência da vida. Heráclito não era um homem de multidões. Sua presença em Éfeso era marcada pelo silêncio e pela distância. Muitos o consideravam arrogante, outros o chamavam de obscuro, mas talvez fosse apenas um espírito que não se encaixava nas convenções. Ele preferia a solidão dos templos e das margens do rio, ao burburinho das praças. Na solidão encontrava espaço para ouvir o Logos, para perceber o ritmo oculto das coisas. O filósofo sabia que a verdade não se revela em meio ao ruído, mas no recolhimento. A solidão não era para ele um fardo, mas uma condição necessária. O homem que busca compreender o fluxo precisa afastar-se das distrações, precisa mergulhar em si mesmo. Heráclito não fugia dos homens, mas buscava algo maior, a voz do cosmos. E nessa busca descobriu que a solidão é também um espelho. Nela, o homem vê sua própria transitoriedade, sua fragilidade, mas também sua força. O sábio solitário porque caminha em direção ao invisível. Heráclito não rejeitava os deuses, mas também não os via como figuras fixas e imutáveis. Para ele, o divino estava presente no fluxo, na ordem invisível que governa o cosmos. Os deuses não eram estátuas de pedra, mas símbolos da eterna transformação. O fogo, o rio, o tempo, todos eram manifestações do sagrado. O homem que busca o divino fora de si mesmo se perde. O homem que reconhece o divino no movimento da vida encontra sentido. Heráclito via a religião não como dogma, mas como metáfora. Os rituais eram reflexos de uma verdade maior, a de que tudo muda e que nessa mudança há uma ordem. O sábio não se apega às imagens dos deuses,
mas aprende a ver o divino no cotidiano, no nascer do sol, no sopro do vento,